Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. Bom, hoje vamos começar com uma motivação usando as funções reais, que a gente sabe que quando a gente tem uma função de uma variável, saindo aqui de um aberto da reta e chegando na reta, se essa função ela for derivável num ponto x0, derivável em x0, ou seja, existe a f' de x0, então, por um resultado do cálculo, ou análise, dependendo se você já fez o curso de análise na reta, ela também vai ser contínua nesse ponto. Então, essa definição de diferenciabilidade ou de existência de derivada implica que f ela é contínua no ponto x0 em questão, certo? Bom, será que se a gente considerar as derivadas parciais que definimos na aula passada, a existência dessas derivadas, quando a gente pega funções agora de duas variáveis, se existir essas derivadas parciais no ponto, será que implica que a função é contínua no ponto? Bom, vamos verificar isso. E a resposta é não. A gente vai dar um exemplo agora, que vai ser justamente esse aqui, que vai ser f de x igual a xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado, se xy é não nulo, tá? E zero se xy é 0, 0. Tá certo? Se a gente olhar essa função, ela possui, a gente vai verificar que ela possui derivadas parciais no ponto 0, 0, tá? Porém, ela não é contínua em 0, 0. Tá, e como é que a gente vê isso? Bom, vamos calcular então as derivadas parciais, Como a gente quer calcular a derivada parcial nesse ponto que é meio problemático, e a gente tem que ela mantém esse comportamento aqui para pontos diferentes de 0, 0, então nesse caso a gente tem que fazer o limite mesmo por definição. Então aqui é o seguinte, limite vai ser o quê? Desculpa, limite, a derivada vai ser o quê? Vai ser o limite para h, tendendo a zero, de f de 0 mais h, é igual como a gente fez na aula passada, a gente está fazendo o limite com relação somente à primeira variável, tá? Menos f de 0, 0, dividido por h, tá? Isso aqui vai dar o quê? Bom, isso aqui vai dar... Vamos fazer as contas aqui, Então vai dar limite... Eita, tá uma perninha a mais, Eu ia fazer direto aqui, mas vamos embora, Vamos fazer aqui as contas. Então aqui vai dar h na coordenada... aqui vai ficar limite de f de h0 menos 0 dividido por h. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar limite de h tendendo a 0. Aí isso aqui vai ficar... Vamos lá, Vai ficar x
e vai dar 0, né? É verdade, porque a segunda coordenada aqui é y, né? Que é 0, então vai dar 0 menos 0 dividido por h, né? Então, isso aqui vai dar 0, tá? E se a gente fizer calcular, né, a derivada parcial de 0,0 com relação a y, a gente vai ter algo bem parecido aqui. Porque olha só, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Agora é 0 mais k menos 0,0. Agora dividido por k. Então isso aqui vai ser igual a limite, né, de k indo para 0, f de 0k menos 0 dividido por h. Aí a mesma coisa, né? Como a primeira coordenada aqui x é 0, então ele já vai zerar a parte de cima aqui do numerador, né? Então isso aqui vai ser 0, né? E no final a gente vai ter 0 menos 0, né? Vai dar 0 também. Tá certo? Então a gente tem que... existe derivadas parciais aqui no ponto 0,0, né? Que as derivadas parciais, inclusive, são iguais, né? Por outro lado, olha só, a gente já fez isso, acho que a gente fez inclusive esse exemplo, né, na aula passada. Há 2 aulas atrás, salvo engano. Quando a gente estava falando de limites e continuidades, né? Que se a gente for pegar agora e olhar, vou até mudar de cor aqui, para essa reta aqui, que ela é dado por isso aqui, tá? A gente tem que f disso aqui é 0, tá? E se a gente olhar a diagonal, os pontos vão ter essa cara, então a gente tem que f de xx vai dar exatamente meio. Tá? Só jogar lá, né? Aí vai cancelar em cima e embaixo e vai dar meio. Então o que acontece, né? O que acontece é que se a gente pegar o limite, né? O limite de xy tendendo a 0,0 de f de xy por esse caminho aqui vai dar meio. E se a gente for por esse caminho aqui, vai dar 0, né? Então com isso a gente mostra que a função ela não é contínua. Então essa definição só definir somente derivadas parciais, né? Só a existência das derivadas parciais não garante a continuidade da f. Então, vamos tentar, né, buscar um outro tipo de generalização, né, de maneira que a gente obtenha que essa coisa generalizada implica a continuidade da f, né? Certo? E aí, vamos fazer algumas tentativas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a função de uma variável, né, e a gente calcula esse limite aqui, então o lance é o seguinte, né? Quando esse limite existe e é finito, a gente diz que f ela é diferenciável em x0. Tá? Vamos tentar criar, né, um conceito de diferenciabilidade para funções de 2 variáveis usando, né, esse conceito aqui. Só que aqui a gente tem um problema, né, que
a gente vai estar lidando com duas variáveis, né? Então aqui a gente teria que dar um jeito, né, de contornar esse tipo de coisa e tal. E aqui já não fica legal, né? Porque aqui eu tenho um número só, né? Então, se a gente conseguir algum jeito, né, sei lá, de aparecer alguma norma, alguma coisa aqui embaixo, né, seria mais interessante, tá? Então, vamos lá, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, né? Então, a gente tem o seguinte, se f, então vamos lá, ó, supondo que f agora vamos supor que a gente ainda está lidando com funções de uma variável, né? Que f de x é diferenciável em x0, então o que vai acontecer, né? Existe um número real que eu vou chamar de A, tá? Tal que A vai ser igual a f' de x0, tá certo? Então é a mesma coisa a gente pegar, por exemplo, esse limite que a gente acabou de escrever aqui em cima, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E colocar que isso aqui é igual a A. Tá certo? Bom, e aí o que a gente pode fazer, né? Bom, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode passar o A, né, para o lado esquerdo aqui da igualdade. Então a gente tem que isso daqui vai ser equivalente, né, a isso daqui. Ó, vou passar para o lado de cá, né, e já vou colocar ele aqui, né, na fração. Então aqui eu peguei o A, né, e multipliquei em cima e embaixo por H, né, para ele estar aqui. Tá certo? Então isso aqui agora é igual a zero. Tá? E por sua vez, isso daqui é equivalente a isso daqui. Então, eu vou colocar isso aqui vale C e somente C, vale isso daqui com o módulo aqui embaixo, tá? Na verdade, eu vou deixar como exercício, né, que isso aqui vale sempre, viu, gente? Se você tiver uma G função real, que é um bom exercício para fazer, então mostrar o seguinte, né? Então mostre que quando eu pego o limite de h indo para zero de g de h dividido por h, isso aqui é igual a zero, C e somente C, limite de h indo para zero dividido pelo o módulo de h, né? Isso aqui é igual a zero, tá? Então isso aqui vale em geral, caso sejam satisfeitas essas condições, né? Se caso o limite de um for para igual a zero, então vai ser igual ao limite do outro, né? Tirando o módulo aqui do h. Certo? Então, beleza, né? Então, portanto, né, dizer que f é diferenciável, né, é a mesma coisa de satisfazer esse limite, tá? Então, com isso, agora a gente tem um bom caminho para generalizar essa noção de diferenciabilidade para funções de duas variáveis, né? Porque a gente tem a norma, né, que vai fazer esse papel do denominador, tá? Então, a gente pode estar definindo diferenciabilidade da seguinte maneira. Então, vamos lá, ó. Então,
definição, até mudar para a próxima lousa agora. Deixa esse espaço aí. Então vamos lá, definição. Então seja f de contida em R2 chegando em R, tá? Com D aberto e x0, y0 dentro do domínio, tá bom? Então, dizemos que f é diferenciável em x0, y0, só para manter a tradição, né, vamos dar um destaque aqui em verde. Então, é diferenciável em x0, y0, se e somente se existem números reais A e B tais que acontece esse limite aqui, ó, tais que limite de H, K, 1 para 0, f de x0 mais H, y0 mais K, menos f de x0, y0, menos A de H, menos B de K. Isso aqui tudo dividido pela norma de HK é igual a 0. Tá certo? Então, a gente tem algo bem parecido, né, com o que a gente tinha agora há pouco, né? Aliás, deixa eu ver se eu vou fazer isso para frente ou se eu não vou fazer. Deixa eu só dar uma checada aqui. Aliás, dá pra gente mostrar, né? Eu acho que eu não vou fazer, mas aí vocês podem... Ah, não, eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Um spoilerzinho agora. Que daqui a pouco, né, eu vou mostrar que esse A e B, eles não são quaisquer coisa, né? Que isso aqui vai ser a derivada parcial aqui com relação a x0, y0, né? E isso aqui vai ser a derivada parcial, tá certo? Na verdade, eu vou estar mostrando isso aí daqui a pouco, né? Que se for diferenciável, então vai existir as derivadas parciais aqui, né? Tá? Que vai ser exatamente esses números. É porque o que acontece é o seguinte, né? Que tem alguns livros que definem esse A e B já como sendo as derivadas parciais, né? No caso, eu vou mostrar que se é diferenciável, A e B vai ser exatamente as derivadas parciais, tá? Que é isso que a gente vai ter, né? Que para ver que os conceitos estão realmente amarrados, né? Então, vamos lá, né? Então, será que a gente, criando essa definição aí de diferenciabilidade, a gente consegue obter a continuidade da função? Essa vai ser a primeira consequência que a gente vai ver, né? Então vamos lá, para o primeiro teorema aqui, que vai ser o seguinte. Se
f for diferenciável, em x0, y0, né? Agora a gente está considerando funções de duas variáveis, né? Diferenciável em x0 e y0. Então, f será contínua em x0 e y0. Certo? Então vamos lá, né? Então, agora é escrever a definição, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Por f ser diferenciável, então, como a gente viu, né, existem, né, A e B reais, tais que esse limite aqui, né, grandão, vamos escrever de novo aqui. Vamos lá, f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0 y0, menos AH menos AK, dividido pela norma de HK, igual a zero. Tá? Beleza, aí o que acontece, né? Que como limite se a gente pegar o limite sozinho, né, de HK indo para 0, 0, né, só de AH mais BK, isso aqui vai dar zero, né, porque tipo, aqui eu tenho um número real multiplicando H, aqui eu tenho um número real multiplicando K, né, então H e K indo para zero, isso aqui tudo vai para zero também, tá certo? Então, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, a gente tem que zero vai ser igual a esse limite aqui, que eu vou copiar ele novamente. Deixa eu ver. Tá certo. Tá bom, copiei ele para cá. Tá. Como esse negócio vai para zero, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui para outra coisa que está indo para zero também, que é isso daqui, ó. Tá? Ó, isso aqui tudo está indo para zero, certo? E isso aqui também vai para zero. Então, até aqui tudo bem, né? Zero é igual a isso aqui. Tá? Porque se eu aplicar aqui o limite de HK, isso aqui... Bom, como isso aqui vai para zero, eu posso multiplicar com qualquer coisa que vai para zero. Tá? Essencialmente é isso. Tá certo? Aí agora é só a gente ajeitar as coisas, né? Porque aqui eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. Isso aqui tudo vai para zero. Tá? E aí sobra isso aqui. Tá certo? Então a gente tem o que agora, no fim das contas, né? A gente tem que zero vai ser igual a limite de HK tendendo a zero de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0. Aí você pode reescrever, né, da seguinte maneira, que isso aqui é igual a limite de HK tendendo para 0, 0, de f de x0
mais H, y0 mais K, que é igual a f de x0, y0. A gente pode deixar isso mais bonito? Podemos, né? Podemos fazer o seguinte, a gente pode substituir x0 mais h por x, certo? Então, se eu substituir o x0 por x, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tá, eu tenho... Bom, vai dar certo, ó. Substituindo isso aqui por x, tá? E y0 mais h por y, a gente tem o seguinte, né? Que quando h tende a zero, x0 vai tender a x. E quando k tende a zero, y0 vai tender a y. Tá certo? Então, no final, a gente tem que isso aqui vai ser equivalente a xy tendendo a x0, y0 de f de x, y, que vai ser igual a f x0, y0. Com isso, a gente mostra a continuidade, né, da função no ponto x0, y0. Tá certo, gente? Muito bem, vamos agora mostrar aquilo que eu disse agora há pouco, né? Que se f é diferenciável, né, então existem as derivadas parciais no ponto, né, que vai ser exatamente aqueles números ali que eu disse, né? Então, bora lá. Então, próximo teorema. Esse aqui é o seguinte, né? Novamente as mesmas hipóteses, né? Eu tenho f saindo de D contido em R2, chegando em R com D aberto, e x0, y0 dentro de D, tá bom? Aí que a gente tem o seguinte, ó, se f for diferenciável, em x0, y0, então existirá derivadas parciais nesse ponto. Certo? Muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Considere... Ó, aqui é o seguinte, ó. Eu vou chamar de E de HK isso aqui, ó. Que vai ser F de x0 mais h. Acho que compensa eu escrever isso aqui na linha de baixo. Bom, falta só o pedacinho do E aqui, mas não tem problema. Tá, então considere isso aqui, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a e menos bk. É como se eu estivesse pegando só a parte de cima, né, daquela razão lá. Tá?
da diferenciabilidade aqui, certo? Beleza? Então, olha só o que acontece, ó. Se a gente escrever isso, como f é diferenciável, né? Então, segue que o limite de hk tendendo a zero aqui, né? A 0, 0, disso aqui dividido pela norma de hk é igual a zero, né? Porque é só dividir essa expressão aqui pela norma de hk e tomar o limite que vai dar zero, porque a gente já está supondo que a f ela é diferenciável. Tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou olhar esse limite, só que restrito a uma variável e eu zero a outra. E aí vai ficar o seguinte, ó. Então, olha só. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se tá legal. Tá legal. Então, limite de h colocar assim, ó. hk tendendo a 0, 0. Nem precisava, né? Mas beleza, né? O K aqui não vai fazer nem diferença no que eu vou escrever, né? Porque eu já estou zerando aqui a coordenada, a segunda coordenada. Bom, isso aqui vai ser igual a quê, né? Só a gente substituir, né? Então, vai ser f, limite, né? Na verdade. Então, como o K não faz diferença, então isso aqui vai ser igual a limite de h tendendo a zero, né? De f de x0 mais h, isso aqui, menos isso aqui, tá? E aí vai sobrar só o h, né? Porque o k ele zerou, tá? Então só sobrou isso. Dividido por, aí aqui vai ficar a norma de h, tá certo? E como a gente viu, né? Bom, isso aqui dá zero, né? Isso aqui é zero. E como a gente viu, isso aqui é igual a zero, se e somente se, isso aqui é igual a zero sem o módulo embaixo. Tá? E isso aqui é a mesma coisa aqui. Vamos copiar agora essa expressão. E isso aqui é a mesma coisa. Opa. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Limite. E eu passar o A para o outro lado, né? Tá? É só... Aí eu tiro aqui quarto o H com H, né? E retomo para o lado de lá. E isso aqui, pessoal, é a definição da derivada parcial de f com relação ao ponto x do x0, 0, x0, y0. Tá certo? E se a gente fizer de maneira análoga, né? Agora, ao invés de considerando esse limite aqui, ó, de tá, depois eu vou ter que
corrigir de novo nas notas, né? Tem um errinho ali. Tá bom, pegando esse limite aqui. A partir disso daqui, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a limite de k tendendo a zero, de f de x0, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos bk. Tudo isso dividido pelo módulo de k, né? E aí, né, repetindo a mesma coisa que a gente fez agora há pouco, né, levando em conta que isso aqui é zero, a gente vai ter aqui a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 vai ser igual a b, tá? E com isso, a gente mostra que se a função ela é diferenciável no ponto x0, y0, ela admite a existência de derivadas parciais. Muito bem, vamos ver agora um exemplo, né, de como é que a gente mostra na unha, na raça, que uma função ela é diferenciável, tá? Usando tudo isso que a gente fez até agora. Então, como exemplo, vamos estar pegando essa função aqui, ó. Certo? Bom, e como é que a gente consegue mostrar isso? Então é o seguinte, né? Então a gente quer mostrar que ele é diferenciável, tá? Ah, faltou mencionar, mas é o seguinte, gente. A gente falou de diferenciabilidade no ponto x0, y0, né? Mas a gente diz que a função ela é diferenciável, né? De maneira global, né? Só diferenciável se ela é diferenciável em todos os pontos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, definição que faltou colocar, né? Então, definição, dizemos que f é diferenciável, somente diferenciável, tá? Se f for diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Tá? Então, só para não quebrar aqui a tradição, vamos deixar isso aqui verde. Muito bem. Então é isso, né? Então aqui a gente tem que o domínio, né, dessa função, ela vai ser o R2 todo, tá? Então beleza, né? Então vamos fazer o seguinte. O nosso A e o nosso B, a gente já assume, né, de cara que eles vão ser as derivadas parciais mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui que isso aqui vai ser isso aqui, né? E isso aqui a gente tem que vai ser isso daqui. É porque fala o seguinte, né? A definição fala que se existe, né?
Porque, olha só, a definição de diferenciabilidade fala o quê? Né? Que se existir A e Bs, tal que... se existir A e Bs, né, de maneira que isso que acontece, então é diferenciável, né? Só que as derivadas parciais aqui, né, vão ser excelentes candidatos para isso, né? Porque a gente viu que se esse negócio é diferenciável, o A e o B vão ser as derivadas parciais, né? Então, nada impede, né, que a gente utilize as derivadas parciais como candidatos para estar verificando, né, a diferenciabilidade de f conforme essa definição. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos considerar aquele E de HK, né? Só para a gente dar uma economizada na notação. E lá vai ser o que, né? Vai ser F de X. No caso, eu vou mostrar que é contínua para um ponto arbitrário, né? Então, vou colocar aqui, ó, X mais H, Y mais K, menos F de XY. E agora os nossos candidatos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, F de X, derivada parcial aqui com relação a X, que multiplica H, menos derivada parcial de Y, né? Que multiplica K. Tá certo? Aí, fazendo as contas, né? A gente vai ter o seguinte, né? Que isso aqui vai ser X mais H elevado ao quadrado, que multiplica Y mais K, menos X quadrado Y, menos a derivada disso aqui com relação a X é 2x, aí fica y, que multiplica h, menos a derivada disso aqui com relação a y, vai ser x quadrado, né? Que multiplica k. Tá certo? Bom, fazendo as contas aí, né? Distribuindo, juntando coisa, cancelando coisa, né? A gente vai ter que isso tudo vai ser igual a 2x hk mais h quadrado y mais h quadrado k. Certo? Então, é o seguinte, né? Então, a gente tem aqui o nosso limite de hk tendendo para 0, 0 de hk dividido pela norma de hk. A gente quer mostrar que isso aqui é zero, né? Para a gente mostrar que de fato a f é diferenciável em todos os pontos. É igual a limite de hk tendendo aqui a 0, 0. E vamos escrever o que a expressão que a gente acabou de obter, né? Então aqui vai ser 2x hk mais h quadrado que multiplica y mais h quadrado que multiplica k. Beleza, é isso mesmo. Tá. Isso aqui tudo dividido pela norma de HK, né? Que é o que, né? Vamos abrir, né? É isso aqui mais isso aqui, tira a raiz. Beleza. Agora, o que a gente faz? A gente abre um pouquinho mais essas contas, né? Então, eu vou só separar aqui, ó. Então, aqui vai ser... Isso aqui, ó, vai ser limite de HK tendendo a 0, 0. E vamos lá. 2xh k dividido por h quadrado mais k quadrado raiz mais hy, desculpa, hy
multiplicar h dividido por h quadrado mais k quadrado, tira a raiz, mais hk, h dividido por h quadrado mais k quadrado, tira a raiz. Certo? Aqui é o seguinte, gente. A gente tem que cada uma dessas expressões, elas são limitadas. Tá? Muito bem, e como é que a gente enxerga isso? Bom, a gente enxerga isso da seguinte maneira, olha. Se você pegar isso aqui, olha, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho que, por exemplo, vamos olhar esse primeiro aqui, ó. Eu tenho que k quadrado, ele é menor ou igual, né? A h quadrado mais k quadrado. Acho que ninguém duvida disso, né? Tá certo? E o que mais que a gente tem? A gente tem que, se eu tirar a raiz quadrada, eu não altero a desigualdade, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, isso aqui. Certo? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Posso passar dividindo, né? Então, eu tenho que isso aqui vai ser módulo de k. Beleza? Isso aqui vai ser menor ou igual que 1. Certo? Então, eu tenho que módulo de k dividido por isso aqui, né? Vai ser menor ou igual que 1. E sem o módulo, é a mesma coisa disso daqui, né? Então, eu tenho que, se eu não considerar o módulo, então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa de dizer isso aqui, né? Que o não considerar o módulo é isso aqui, mas isso aqui, na verdade, é exatamente a definição disso, né? Porque isso aqui está limitado por 1 em módulo, né? Então, sem o módulo, isso aqui vai ser maior ou igual que 1, menos 1, né? E menor ou igual que 1, tá certo? Então, essa expressão ela é limitada por menos 1 e 1, tá? E tanto essa, e beleza, e essas duas aqui, né, que são as mesmas, elas também vão ser limitadas por menos 1 e 1, seguindo exatamente o mesmo raciocínio, tá? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, que quando agora quando a gente pega o limite, né, e faz o h e o k ir para zero, então isso aqui vai para zero, tá? Isso aqui vai para zero também, e isso aqui vai para zero também. Só que o que acontece? Quando a gente tem um limite que está indo para zero e uma coisa limitada, isso aqui tudo vai para zero. Então, isso aqui tudo vai para zero, isso aqui tudo vai para zero e isso tudo aqui vai para zero também, tá? Só lembrando de cálculo, né? Que quando a gente tinha uma situação parecida com essa, em cálculo 1, desculpe, a gente tinha que o limite vai para zero, tá? Aí tem um teorema que fala disso lá no cálculo 1, né? É só a gente relembrar disso. Tá? Então, enfim, feito essas observações, a gente conclui que esse limite, né, no final das contas, vai ser zero. Tá? Então, o que representa isso? Né? Representa que a gente conseguiu mostrar que quando a gente pega essa expressão toda aqui, né, e divide pela norma de h e aplica o limite, isso aqui dá zero. Então, a gente mostrou exatamente o que é exigido, né, na definição de diferenciabilidade. Tá? Bom, a gente viu que mostrar a diferenciabilidade de uma função não é algo muito fácil, né? E isso que a gente pegou um exemplo dos mais simples, né? Que é somente x ao quadrado vezes y, né?
Agora a gente vai ver um resultado que ele vai facilitar um pouco esse trabalho, né? Obviamente dependendo do nível de complexidade da sua função, né? Mas essencialmente, né, se você tem que as derivadas parciais existem e são contínuas no ponto, então a função ela vai ser diferenciável naquele ponto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somente enunciar esse teorema e devido para a aula não ficar muito longa também, os detalhes de demonstração desse teorema, você pode ver ele bem feitinho, assim, por exemplo, no livro do Guidorizi, né, que no volume 2, eu vou colocar aqui na demonstração, né, onde vocês podem estar encontrando, mas o teorema aqui é o seguinte, ó, é só escrever aquilo que eu acabei de falar, né, então a gente tem seja aqui em R2 em R com contido aberto, certo? Aberto e só mudou o D pelo A agora, né? Mas é as hipóteses de sempre, né? Então, se as derivadas parciais com relação a x e com relação a y existirem em A, e forem contínuas, no ponto x0, y0, então f será diferenciável nesse ponto. Certo, gente? Então, como eu disse, né, para a aula não se alongar muito, a demonstração você pode ver no livro do Guidorizi, né? Foi de lá onde eu peguei. Ela não é difícil, viu, gente? Tipo, lá ele faz detalhe a detalhe, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem estar me consultando também. Guidorizi, clássico aí. No volume 2, né? Ó, e é o primeiro teorema da seção 11.12, tá? Então, é o livro Curso de Cálculo do Guidorizi, volume 2, seção 11.2, tá? Vai estar bem feitinho lá. Vamos agora ver como é que a gente aplica isso no exemplo, tá certo? Então, aqui é o seguinte, né? Vamos verificar agora que essa função aqui ela é diferenciável, ou seja, ela é diferenciável em todos os pontos. Então vamos lá, né? Então a primeira coisa é o seguinte, vamos calcular as derivadas parciais. E aqui, depois vocês verifiquem se é realmente isso mesmo, né? Mas eu já vou colocar direto. Então a derivada parcial com relação a x vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser quebrada, né? Então, e vai ser essa expressão bem bonitinha aqui com várias aspas. Então, isso aqui dividido por
x quadrado, y quadrado aqui, quadrado também, se xy é diferente de 0, 0, e 0 se xy é igual a 0, 0. Ah, mas como é que a gente acha essa derivada parcial? Bom, quando xy é diferente de 0, 0, a gente faz a derivada mesmo com relação a x como a gente está acostumado. Ah, mas e no ponto zero? Ah, aí no ponto zero você vai ter que calcular ela separadamente, tá? Aí no ponto zero você vai ter que fazer como a gente fez lá em cima, né? Lembrando que nesse caso aqui você vai ter que calcular o limite, tá? H indo para zero, né? De quê, né? Lembrar, né? Que vai ser aqui, ó, de f de 0 mais h, tá? Vírgula 0 menos f de 0, 0, né? Dividido por h, tá bom? Aí calculando esse limite, isso aqui vai dar 0 e aí você coloca aqui, tá? Então é fazer igual a gente fez no exemplo anterior, tá? Bom, e se a gente fizer as contas também, a gente vai obter que a derivada parcial com relação a y vai ser isso daqui, ó, menos 2x elevado à quarta y, dividido por, vou colocar isso aqui no final, x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Olha só que beleza, se xy é diferente de 0, 0 e 0 se xy é igual a 0, 0. Certo? Bom, aí o que falta a gente fazer, né? Segundo o teorema, falta a gente verificar se as derivadas parciais são contínuas. Então, o que acontece? Ó, a primeira coisa é que a gente verifica é que, de fato, a gente consegue garantir, a princípio, que elas vão ser contínuas para x e y diferente de 0, 0. Por quê? Porque aqui a gente tem que isso aqui é algo polinomial, isso aqui também, né? Então, essa parte de cima aqui vai ser contínua, a parte de baixo também. E quociente de função contínua é contínua, quando faz sentido. Nesse caso faz, porque a gente não vai ter que correr o risco de zerar aqui embaixo, tá? E então, resta verificar se cada uma das derivadas parciais são contínuas no ponto 0, 0. Tá? Então, esse que vai ser a tarefa que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também nem tanto assim. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, note que as derivadas parciais, né, com relação a x e com relação a y são contínuas em todo xy diferente de 0, 0, tá? Pelo que eu acabei de falar, né? Porque são quocientes de funções contínuas, tá? E agora vamos fazer a nossa análise no ponto 0, 0. Então, em 0, 0, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu trocar de lousa. Então, em 0, 0, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos verificar se de fato, né, a derivada é contínua, né? O que isso significa? A gente vai verificar se esse limite aqui é igual a zero, né? Se a gente verificar que isso aqui é igual a zero, aí dá exatamente isso aqui, né? Tá bom? Aí a gente mostra que ela é contínua. Certo?
Então, bora lá, né? Então, esse limite aqui é a mesma coisa do limite de xy tendendo a 0, 0. Aí vamos pegar esse bicho feio aqui. Ah, não, esse aqui é y, né? Eu tô pegando, tô mostrando com relação a x. Então esse bicho aqui um pouquinho mais feio. Então, beleza. Porque eu tô tendendo, né, para coisas que são diferentes de 0, 0, né? Tipo, a princípio esse x e y tá tendendo, né? Não é igual a zero, né? Então a gente pode usar essa expressão, tá? E beleza, então isso aqui a gente pode quebrar, né? Nisso daqui, ó, em limite de x e y tendendo a 0, 0, 2x, x à quarta, x quadrado, y quadrado ao quadrado, mais, a gente separa o 4x aqui, e aqui a gente vai ter x quadrado, y quadrado, dividido pelo mesmo quociente. E isso daqui vai dar quanto? Bom, se a gente mostrar, como aconteceu no caso anterior, que essa expressão aqui e essa daqui são ambas limitadas, a gente tem que esse limite ele vai para zero, limitadas, e é exatamente o que a gente gostaria, né? Porque isso aqui vai para zero, com limitado vai para zero, isso aqui vai para zero, com limitado vai para zero também. Tá? Bom, então vamos checar isso, né? Que vai ser o seguinte, né? Então vamos checar que isso aqui é limitado, né? Então para isso é só observar o seguinte, ó. Bom, a gente tem que 0, né, vai ser menor ou igual que x quadrado, tá aqui sem problema nenhum. E isso aqui vai ser menor ou igual que isso daqui, tá certo? E isso daqui, se eu elevar ao quadrado, né, tudo isso aqui, a desigualdade não altera, né, porque a função é crescente, assim como a raiz quadrada, né? Então eu tenho que isso aqui é x à quarta menor ou igual que isso daqui, né? E aí isso daqui implica que eu vou ter que 0 é menor ou igual que x à quarta, passo aqui dividindo, menor ou igual que 1. Então essa expressão ela é limitada por 0 e 1, né? Então, beleza, conseguimos mostrar a nossa primeira limitação, né? Agora a segunda. Para a segunda, aí o truque é esse aqui, ó. É reparar isso aqui, ó. Que eu tenho. É só repetir isso aqui. Aí a gente pode fazer a mesma coisa com o y também. Tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação, né? Que aí também não vai alterar a desigualdade, né? Que se eu multiplicar x cada termo aqui, né? Então eu vou ter que isso aqui vai ser menor ou igual que x quadrado, y quadrado. Que vai ser menor ou igual que isso aqui mais isso aqui elevado ao quadrado, né? E isso implica que isso aqui é menor ou igual que x quadrado, y quadrado, dividido aqui por isso aqui, que é menor ou igual que 1.
Olha só que beleza, né? Essas duas expressões são limitadas pelos mesmos números, né? Então, como são limitados e o x aqui vai para zero, então a gente tem que esse limite aqui é igual a zero. E é exatamente isso que a gente queria mostrar, né? Então a gente tem que a derivada parcial de x no ponto 0, 0, ela vai ser zero e vai ser contínua, né? Bom, e se a gente repetir o mesmo raciocínio, a gente vai mostrar também que... Bom, então aqui a gente mostrou que aquele limite, né? A gente mostrou isso aqui, né? Então a gente mostrou que limite de x0, isso aqui, de xy é igual a zero, né? Que é igual ao que a gente gostaria, né? Bom, e se a gente repetir o mesmo procedimento, né, que a gente fez aí, a gente também verifica de maneira análoga que quando a gente pega a derivada parcial com relação a y, isso também, esse limite também vai ser igual a zero, que vai ser igual a isso daqui. Certo? Então, com isso, a gente mostrou que a derivada parcial de x e y são contínuas, né, em todos os pontos. Então, portanto, f é diferenciável em R2. Tá certo, gente? Bom, pessoal, procure estudar isso com bastante calma, né? Que tem uma teoria aí por trás, né? Mas procure entender, né, como é que a gente mostra a diferenciabilidade, né, de funções, principalmente com esse método, né? E qualquer dúvida já sabe, né? Podem estar entrando em contato comigo e esclarecendo. Bom, então, por enquanto é isso. Se cuidem e até a próxima.